bem-vindos ao nosso curso de Administração Eclesiástica. Eu sou o pastor Matheus Pessoa, estarei ministrando essas aulas desta matéria tão importante para a igreja, como cuidar da igreja de Deus para a glória de Deus. Este é o nosso alvo aqui, é ensinar a você sobre como ter ferramentas e métodos e toda a parte gerencial, os elementos envolvidos por trás disso, para que você compreenda, entenda e aplique isso no seu ministério, na sua igreja, seja você pastor, um tesoureiro, um secretário, um líder em qualquer outro ministério da própria igreja. E esse é o meu alvo, é a minha busca aqui, é acompanhar vocês ao longo desta matéria, instruindo e orientando da melhor maneira possível para a glória de Deus. Então, vou colocar o slide aqui na tela. Administração eclesiástica, cuidando da igreja de Deus. E, inicialmente, gostaria de passar um pouco sobre o meu currículo. Então, sou Matheus Pessoa, contador, registrado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Sou especialista em contabilidade de organizações religiosas, aqui pelo CRC do Rio de Janeiro. Também pós-graduado em Gestão e Liderança Cristã pela Faculdade Batista Logos, em São Paulo. Bacharel em Teologia pelo Seminário Batista Regular do Sul, no Paraná. Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ilhéus, na Bahia. E empreendedor contábil. Temos um escritório chamado Economia Contabilidade e servimos a diversas igrejas aqui no Brasil, sobretudo na gestão, na orientação contábil dessas igrejas, e também sou o pastor da Igreja Batista Palavra da Verdade aqui no Rio de Janeiro. E agora professor do EBET, dando esta disciplina. Então essas são as minhas informações, o site do nosso escritório, o meu e-mail para contato, como também o meu telefone celular e WhatsApp estão na tela. Então, iniciando a nossa primeira aula, gostaria de trazer uma reflexão, e esta reflexão já faz parte de uma das tarefas que irei disponibilizar juntamente com as demais lá no grupo desta aula, desta disciplina. E esta reflexão ela tem como busca compreender o que o aluno, a princípio, entenderia a respeito de administração eclesiástica. Então, a primeira reflexão, a primeira pergunta é: uma igreja precisa de administração? Se sim ou se não, por quê? Então, esta é a primeira pergunta que eu gostaria que você pudesse responder. Tá? Uma igreja precisa de administração? Então, gostaria de ouvir a razão por que sim ou por que não, e você pode, então, desenvolver e discorrer sobre isso. A segunda é, para você, quais são os requisitos necessários para ser um bom administrador da obra de Deus? Ou seja, o que me torna um bom administrador da obra de Deus? Quais são os critérios? Quais são as virtudes, por exemplo? Então, gostaria de ouvir você quanto a isso, o que você pensa a respeito de o que é ser um bom administrador, né? Quais os requisitos que estão ligados aí a ser um bom administrador. E a terceira pergunta reflexiva é: o que para você seria uma igreja bem administrada? Então, o que é uma igreja bem administrada? Como que podemos dizer que uma igreja ela é bem administrada? O que é possível visualizar em uma igreja bem administrada? Então, eu gostaria de ouvir, esta é a primeira
tarefa que eu estou dando a vocês, alunos, e assim gostaria de ouvir ter a sua participação quanto a estas perguntas, certo? Mais informações passarei lá no grupo, as orientações de como realizar esta tarefa e as demais também. Então, vamos partir para o nosso primeiro tópico. O que é administração? O que é administração? Então, administração é uma filosofia de ação que envolve os processos de planejar, organizar, administrar e controlar recursos materiais e imateriais com a finalidade de alcançar objetivos previamente definidos com e através de pessoas. Então, esse é um conceito fundamental e que descreve o que é a administração, que é esta palavra administrar, né? A ação, né? desse verbo, administrar. Então, tem esses conceitos aí, eu gostaria de detalhadamente explicar este conceito e nos próximos slides. O seguinte, falamos que a administração é uma filosofia de ação. E o que quer dizer isso? O que é uma filosofia de ação? Ou seja, é um conjunto de atitudes racionais que envolvem crenças e valores. Ou seja, todos nós possuímos crenças e valores. Nós temos um conjunto de crenças, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós afirmamos, da nossa visão de mundo, da nossa maneira de viver. Então, isso abrange ali as crenças e os valores. Então, essas minhas crenças e esses meus valores, eles não ficam estáticos. A minha vida, eu vou viver pautado exatamente nas minhas crenças e nos meus valores, naquilo que eu acredito que é importante, naquilo que eu acredito que não é importante, naquilo que é fundamental, naquilo que não é, naquilo que é principal, naquilo que é secundário. Então, dentro de mim, dentro de cada um de nós temos isso. Claro, como crentes, como servos de Deus, e aqui o conceito que eu estou trazendo de administração, ele não vai ser um conceito voltado para organizações empresariais, vai ser exatamente voltado para a dinâmica da própria igreja, né, eclesiástica, mas que envolve também, tem uma relação ali. Mas então nossas crenças e valores como cristãos, elas estão baseadas na palavra de Deus. Então, aquilo que nós lemos na palavra de Deus, aquilo que nós cremos ao ler a palavra de Deus, isso é aplicado, isso é vivido na nossa vida cristã. Então, quando eu estou lidando com administração, sobretudo eclesiástica, eu vou aplicar essa filosofia, essas crenças e esses valores que eu acredito através das escrituras para a minha vida prática, para a minha vida na igreja, como um servo, como uma serva de Deus. Então, é um conjunto de atitudes racionais. Ou seja, eu pego essas crenças, esses valores, eu compreendo, raciocínio, eu reflito sobre isso, sobre essas minhas crenças e valores, e eu aplico, eu tomo uma atitude frente a isso para chegar a um determinado fim, né? Então, a teologia, podemos dizer, as doutrinas, elas não são estáticas, né? Nós cremos e temos que viver aquilo que nós cremos. Então, quando eu estou dizendo que a administração é uma filosofia de ação, eu estou dizendo exatamente isso, que aquilo que nós cremos, nós vamos colocar isso em prática e vamos ter que administrar isso. Administrar aquilo que nós cremos, os nossos valores, e isso
com relação, claro, aqui à nossa matéria dentro da igreja, certo? Então, nós falamos ali também de processos, que é uma filosofia de ação que envolve também processos. E o que é um processo, né? Processo é um sistema ou método, ou seja, uma sequência de ações para se alcançar um resultado compreendido, que no caso aqui em 4 etapas. A gente vai falar dessas 4 etapas daqui a pouco. Mas o processo é isso. É um sistema, é um método. Todos nós temos um sistema, todos nós temos um método. A nossa vida, ela funciona com um método e com um sistema, né? Quando você acorda, você já sabe o que vai fazer. Então, eu acordo, tomo um banho, depois tomo um café, né? Depois vou para o trabalho e ali tem uma sequência. Claro, eu dei aqui muito geral, mas eu posso ser mais bem detalhado, né? Eu tomo um banho, visto uma roupa, preparo o meu café, tomo o meu café, vou ao trabalho e aí por aí vai, né? Então a gente, na nossa vida nós temos um método, nós funcionamos com um sistema, todos nós. Talvez é um método funcional, um sistema funcional ou um sistema não funcional, que tem problemas, né? Ou não, que chega a um resultado com uma eficiência ou não. Então, a ideia é exatamente isso, é mostrar que na administração, quando nós estamos administrando algo, também aquilo envolve um processo, envolve uma sequência de ações, e essa sequência de ações vão me levar a um resultado. E aqui nós podemos compreender no processo administrativo 4 etapas principais, importantes dentro dessa área. A primeira é planejar. Ou seja, o que é isso? É traçar os objetivos. Esse é o primeiro passo. Traçar os objetivos e os meios para alcançá-lo. Então, nessa parte de administrar, de planejar, né, eu irei traçar aonde eu quero chegar. Eu irei delimitar o que eu vou fazer, né, o que eu vou executar. E eu vou ali traçar também os meus objetivos, certo? Os meios, né? Tanto os objetivos como os meios para que eu alcance estes objetivos. Então, os objetivos são os fins, aquilo que eu espero alcançar através deste plano que eu estou desenvolvendo para executar, certo? Então, na administração, este é o primeiro item, é planejar. Eu preciso planejar. Nada dentro de uma igreja vai funcionar corretamente sem um planejamento. E isso a gente pode compreender de diversas maneiras, né? Talvez você já participou de algum evento em que você notou que, olha, isso aqui não foi muito bem planejado, né? As coisas não foram feitas dentro do horário determinado, né? Teve um erro na sequência ali da programação, houve falhas, pessoas faltaram para poder participar daquela programação e isso dificultou. Então, você já deve ter notado isso, e isso é exatamente porque faltou um planejamento. Por isso que o planejamento é o primeiro, é o principal de tudo. E na administração, seja ela de empresas ou dentro da igreja, é o primeiro item que deve ser estudado, analisado, refletido, é o planejar. Depois nós temos ali o organizar. Uma vez que eu tenho um plano com os meus objetivos e os meios para alcançar esses objetivos delimitados, então agora eu posso criar as estruturas necessárias para o cumprimento do planejamento. Ou seja, é como está nessa imagem, né? São as engrenagens. Então agora eu vou unir as engrenagens, eu vou organizar as engrenagens para assim proceder com a execução, né, daquilo que eu planejei.
Então, eu vou criar essas estruturas necessárias para que o meu planejamento ele aconteça. Então, na organização, nós vamos exatamente mirar neste objetivo. Na sequência, eu tenho ali dirigir. Então, uma vez que eu planejei, certo? Depois ali na sequência eu irei organizar as estruturas para que aquilo execute. Então agora eu vou dirigir, ou seja, eu vou liderar a execução do planejamento através da coordenação de todos os esforços. Então isso aqui é muito importante também. É nesse momento em que eu já tenho um plano, já tenho as engrenagens montadas, agora eu preciso liderar essa execução. Eu não posso fazer essa execução sozinho, ainda mais dentro de uma igreja. É impossível você dirigir uma igreja sozinho, executar, fazer as coisas sozinho dentro de uma igreja. Você precisa de pessoas. Você precisa que essas pessoas estejam nessa engrenagem, que elas levantem esforços, e você vai precisar coordenar esses esforços. Você vai dirigir esses esforços, vai fazer com que essas pessoas elas sejam aproveitadas no máximo que elas possuem, as suas habilidades, os seus recursos, para que aquilo que você planejou possa de fato acontecer. Então, esse momento aqui é significativo. É o momento de liderar a execução, né, daquilo que foi planejado. E, em último, nós temos aí a última etapa, controlar. Então, uma vez que foi executado, eu vou fazer o quê? Certificar se tudo está ocorrendo conforme o planejado. Se aquela execução está ocorrendo conforme o que eu planejei. E ali eu vou ver, né? Eu vou promover as correções ou as melhorias. Então, diante do que eu tracei, diante do que eu planejei, eu vou verificar se aquilo que está sendo executado, aquilo que foi ou está sendo executado, está dentro dos meus objetivos, dos alvos que eu tracei. E, mediante isso, verificando, sim, estão dentro daquilo que eu tracei. Então, eu irei buscar por melhorias. Como eu posso melhorar isso? Eu posso fazer isso com mais eficiência. Então, eu vou buscar ali as melhorias, né? Com mais eficácia. Ou eu posso ver que, olha, a execução, eu planejei uma coisa, mas na execução tudo saiu fora do que eu planejei. E não aconteceu o que era para acontecer. Então, nesse sentido, eu vou ter que promover as correções. Eu vou ter que corrigir as coisas para que elas fiquem dentro daquilo que eu estabeleci como objetivos, certo? Então, isso aqui eu estou trazendo um conceito bem geral. Ainda não estamos falando de administração propriamente da igreja, certo? Mas é um conceito fundamental que vai nos dar base para seguir ali para as próximas aulas, os próximos conceitos de administração eclesiástica, certo? Então, nesse conceito de administração, eu tenho ali também os recursos. Os recursos, que são os recursos? Os recursos são os meios materiais e imateriais disponíveis em um ambiente capazes de serem trabalhados e desenvolvidos para um determinado fim. Então, os recursos é tudo aquilo que está dentro do meu ambiente. Então, vamos pensar numa igreja. O que está dentro de um ambiente de uma igreja? Né? O que nós temos dentro de uma igreja? Nós temos bancos, né? Nós temos a estrutura física da própria igreja, nós temos salas, nós temos livros, nós temos materiais didáticos, né, de escola bíblica, nós temos o som da igreja, a multimídia da igreja. Então, esses são recursos. Esses recursos, além disso, claro, nós temos as pessoas, as habilidades e os talentos das pessoas, os dons delas. Então, tudo isso são recursos que, quando bem administrados, né, que quando tudo isso bem trabalhado, você consegue, então, chegar a um determinado fim, aquilo que você planejou, ao seu objetivo lá no início.
E esses bens, esses recursos, no caso, podem ser materiais e imateriais. Exemplos de bens ou de recursos materiais. Então, seriam os bens físicos, como eu falei, banco, salas, né, o som, a multimídia, e outras coisas mais que existem dentro de uma igreja aí como bens, certo? A própria cozinha da igreja. E recursos financeiros, dinheiro. Isso também são bens materiais importantes para o funcionamento de uma igreja. Como também imateriais. Nós temos o que ali? Tempo, habilidades, conhecimento. Então, tudo isso, né, os dons, podemos colocar ali também. Então, tudo isso são bens imateriais. Nós não vemos isso. Né? Nós não conseguimos tocar nisso. Não é tangível a nós. É intangível. Mas existem e fazem toda a dinâmica acontecer dentro de uma igreja. Né? O bom funcionamento. Né? Então, os recursos, esta parte. Na sequência, nós temos ali as pessoas. O que são as pessoas? As pessoas são organismos, ou seja, seres com vida capazes de transformar as coisas à sua volta. Né? E na junção de organismos, nós temos uma organização. Então, as pessoas, como você pode ver nessa imagem, elas estão soltas. Né? Cada um tem uma ideia, cada um tem uma personalidade. Essas pessoas, elas se comunicam de formas diferentes, elas têm habilidades diferentes, elas têm dons diferentes, talentos diferentes, elas têm visões muitas vezes diferentes umas das outras, e elas participam dentro de uma igreja. E você precisa integrar essas pessoas, né, crentes, que têm tudo isso, dentro de um propósito, dentro de um alvo. E esses organismos, essas pessoas, né, elas são capazes de transformar as coisas à sua volta. Então, na união dessas pessoas, desses organismos, nós temos uma organização. E essa organização, ela vai trabalhar, ela vai operar para, enfim, é a junção das forças dos organismos, das pessoas, no caso, para um fim. Isso nós chamamos de organização. E aí tem o conceito do que é organização. É um conjunto de pessoas que se reúnem intencionalmente. Note, essa palavra é muito importante. Intencionalmente. Para atingir objetivos. Todas as organizações são constituídas por pessoas e recursos materiais. Então, a organização, ela é isso. São pessoas que elas têm um interesse em comum sobre algo, e por isso que elas se reúnem com uma intenção, porque elas têm a mesma intenção sobre alguma coisa. Então, pensando numa igreja, todos têm ali a intenção óbvia de adorar, de louvar a Deus, certo? Então, essas pessoas, elas se reúnem para elas adorarem, para elas glorificarem ao nome de Deus, servindo das mais diversas formas, seja no evangelismo, na evangelização, né? Seja na pregação, no crescimento, no desenvolvimento, através do estudo da palavra, seja na oração, né? Seja na socialização, na comunhão. Então, tudo isso é notado e visto dentro de uma igreja, porque as pessoas estão ali, todas, fazendo essas atividades em prol de uma finalidade, de uma intenção, que é adorar o nome de Deus. Então, todas elas estão dentro dessa engrenagem, todas elas participam disso para alcançar um alvo, um objetivo em comum. Então, isso é uma organização. E já temos falado muito aqui, objetivos. Quais são os objetivos? O que é os objetivos aqui? São os propósitos pelos quais os organismos se reúnem como organização. É bem resumido, é bem claro. Então, é o propósito, é a finalidade pelo qual eu me junto a alguém para fazer alguma coisa, ou algumas pessoas para fazer alguma coisa, certo? E o administrador é o quê? O que é o administrador? É o sujeito responsável pela gestão, pela gerência, né, dos processos, dos recursos e das pessoas.
Então, o administrador ele vai olhar. Tem pessoas que querem, juntas, chegar a um determinado objetivo. Nós temos recursos, nós temos habilidades, nós temos tempo, recursos materiais e imateriais. Então, o administrador ele vai juntar isso tudo e vai seguir os passos. Como nós já mostramos, de planejar, organizar, dirigir e controlar todos esses recursos, fazendo essa gestão, a boa gestão, né, para que se alcance o objetivo pretendido. Então, de um conceito, podemos dizer assim, bem resumido, que o nosso papel aqui não é trabalhar com o conceito de administração normal, né, de forma extensiva. O nosso alvo é dar uma pincelada aqui, para depois a gente trabalhar isso dentro da administração eclesiástica, mas dentro do conceito, é isso que é a administração. Aquele conceito anterior que nós vimos lá no início, envolve tudo, né, todas essas dinâmicas aqui, ok? Então, por isso que o administrador ele deve ser alguém com uma visão extremamente multidisciplinar. O que é isso? Alguém que tem uma visão extremamente multidisciplinar. Ele tem que conhecer de vários assuntos. Ele não precisa, claro, ser expert em tudo, mas ele precisa conhecer de forma genérica muitas coisas, muitos conhecimentos, ter múltiplos conhecimentos, para que assim ele tome boas decisões, coordene as atividades e conduza pessoas e avalie o desempenho da organização que faz parte, né? Que são exatamente aqueles 4 passos que nós estudamos, acabamos de ver agora, dentro aí de palavras novas, né? Boas decisões seria o fato aí de planejar. Quando eu estou planejando, estou tomando uma decisão daquilo que eu quero fazer. Coordenar as atividades seria organizar. Conduzir pessoas seria exatamente dirigir. E avaliar o desempenho seria controlar. Então, é isso que faz um administrador. Na sequência, então, eu tenho aqui para vocês, eu trago para vocês a dinâmica administrativa daquilo que eu acabei de falar. É um resumo, só que em forma de gráfico, para que você possa entender. Então, o primeiro passo, como nós vimos, é planejar. Eu vou planejar. Planejar o quê? Né? Os meus objetivos, óbvio, né? E os meios para poder alcançar isso. Então, eu planejo, eu estabeleço ali os meus objetivos. Na sequência, então, eu vou organizar isso. Eu vou estruturar isso. Através de quê? De pessoas e recursos. Então, para organizar as coisas, eu preciso de recursos, certo? Eu preciso de pessoas. Então, são esses dois materiais, os dois elementos fundamentais aí para a gente rumar ao objetivo. Na sequência, então, eu vou dirigir esses recursos. Pessoas, recursos, né? Eu vou dirigir tudo isso a fim de exatamente as coisas serem executadas dentro do que eu estou pretendendo fazer. Por fim, eu vou controlar, eu vou avaliar o desempenho daquilo que eu acabei de dirigir, de executar. E com isso, eu vou ver se esse desempenho atingiu esse objetivo ou não. E uma vez que eu avalio, que eu analiso, então assim eu posso tomar novas decisões e estabelecer um novo planejamento, ou seja, um planejamento que seja para corrigir ou que seja para melhorar aquilo, a dinâmica daquilo que eu estou fazendo, né? Daquilo que a organização melhor está fazendo, né? O objetivo dela, ok? Para onde ela está rumando, a sua finalidade. Então, essa foi a primeira aula, uma aula bem sucinta, mas que trata exatamente aí sobre o conceito principal, fundamental, sobre o que é administração. Então, muito obrigado e até a próxima aula.